Então, foi um prazer encontrar todos novamente, né? Aqui estamos mais um colóquio. E hoje temos programação, uma apresentação da professora da Ana Vasalha. Você é professora, Ana, né? Já Eu sou, mas não estou atualmente dando aula, não mas eu está sou dando aula, professora então, também. professor. Estou procurando. Se alguém Tá, souber de alguma coisa, tá bom, designer da área de avisamos você. artes, Avisamos avisem. você. E o Joaquim, que também é professor, mas também não sei se está dando aula, mas é que é professor também. Então temos duas apresentações aqui que serem na programação. A Ana vai falar sobre a tese dela e o Joaquim vai discutir, vai apresentar o capítulo do livro. Então vamos começar a coisa com as novidades. Eu vou imitar o Roberto hoje, vou me gambar das minhas Hum, compras, né? Das minhas compras opa, também. O opa. meu filho esteve nos Estados Unidos e me trouxe os três Ah, exemplares, três volumes da International Journal of Comic Art, para vocês terem uma ideia, ó. Ó a grossura. isso é Que de um por, semestre, né? Receitos. esse aqui é um semestre, esse aqui é o primeiro o segundo de 20, de 2024. Esse é o primeiro de 2024. Também vocês veem a grossura. Isso aí, o primeiro de Opa, já? 2026. Tá aqui, por algum 25. motivo, de 2025, sim. O volume é 26, por isso que eu falei, volume Ah, 26 tá. de 2025. Por algum motivo, os que o John Lente mandou os meus volumes, dois voltaram para ele e dois desapareceram, simplesmente escafederam, assim, em algum lugar. Então, como meu filho foi para os Estados Unidos com um mês lá, eu pedi pro John Lente entregar para ele, entregou para meu filho trouxe para mim. E outra coisa também eu queria mostrar que acrescentei no meu acervo, minha filha esteve esse ano, mês passado, aqui em casa, veio da Inglaterra e me trouxe várias revistas inglesas Ah, Debino. de Bino, né, que tem, Continua aqui saindo? tem, continua publicado até hoje. Aqui tem o Denis de Menace, Debinês. que, que não é o Pimentinha, como falou uma reportagem que teve da Globo, né? Não é o Pimentinha. Essas revistas estão todas em ótimo estado. Ela comprou num, que a gente chama de Carbute, que é uma feira semanal que tem na Inglaterra, que é onde as pessoas levam as coisas para vender na frente dos carros, né? Por isso chama Car Boot. E são todas revistas da década de 70, de 80, muito boa e É? com muita boa qualidade, estão muito boas ainda. Nem parece tão antigas. E me trouxe alguns anuários. Eu acho que os anuários são muito comuns lá como presente de aniversário para criança no final do ano. Então trouxe do Bino, que são as duas revistas mais conhecidas lá de infantis. E eu, que eu dizer a verdade, não gosto muito, acho que são quadrinhos de muito mau gosto, mas a Bino, a Dandy, né, também, O que Gás são está perguntando como escreve Kabuki. car, car, tracinho, B-O-O-T, Carbut. E a minha filha até, inclusive, vende muitas coisas em Carbut, né? Tudo que tem sobrando em casa, ela vai lá e vende. E essa daqui também é outra anual, que é uma revista também conhecida, muito, muito comum na Inglaterra, vias. São É de revistas bem humor, antigas, né? é de Ah, humor. Que tem o mesmo, praticamente o mesmo, as todas têm o mesmo material, são inclusive publicadas pela mesma editora, né? Então, mas são muito antigas, já são revistas que têm mais de 30 anos cada uma delas, 30, 40 anos cada uma delas. Né? Que são bem o humor inglês. A gente que é estrangeiro não entende da mesma coisa, não tem o mesmo humor deles, mas eles, por isso, dizer a verdade, não acho algumas coisas muito engraçadas, acho muito de mau humor, mas de mau gosto, mas não é da ah, época. é da época, né? Também. Mas pelo menos minha filha me trouxe, gostei muito, várias revistas aí que são difíceis de encontrar. Então, novidades, Roberto, fala das suas agora, que Eu acabei de provavelmente são muito receber melhores que a hoje. minha, né? Não, de jeito algum, só tem esse aqui. Ó. Já que a gente vai discutir quadrinhos de guerra, esse aqui da Routledge.
War Comics, né, mais uma post-colonial approach. Então, fala do Joe Sacco, fala da Palestina, fala da Bósnia. Então, não são aquelas guerras, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra do Vietnã, são é, guerras mais recentes. Infelizmente, a gente continua tendo esse tipo de conflito, né? Logo vai sair alguma coisa da Aqui na guerra minha da... frente eu tenho exatamente esse aqui também, o War Eu Stories. tenho. Então, Esse é, já esse é mais é, antigo. mas é É, clássico. é inglês. É inglês também, feito na. Não é americano, é feito nos Estados. Mas que tava bem aqui na minha frente aqui. Daí por isso Esse que eu lembrei. livro aqui tem na lojinha do nosso amigo Ah, tem. Piratevich. E eu vou colocar o link aqui no Ah, já devo ter no baixado então. chat. Eu baixei antes de comprar, antes de ver que tinha sido lançado. Então, eu vou colocar aqui no chat, tá? O nome do Falando, livro e o link. e falando em guerra, nessas revistas que o meu filho me trouxe, eu já consegui ler dois artigos essa semana. E um artigo é exatamente sobre. Achei muito interessante, que o primeiro artigo que abre o último volume é sobre a representação da Guerra do Vietnã nos quadrinhos da Marvel. Um artigo Oh, muito interessante, que ele mostra aqui, eu não sei se vocês conseguem enxergar, que é bem aqui. Mostra a Guerra do Vietnã era apresentada nos quadrinhos da Marvel. E daí uma coisa interessante que o autor destaca, que aos poucos a Guerra do Vietnã foi desaparecendo dos quadrinhos da Marvel. Então, hoje em dia, todos aquelas heróis que se ligavam à Guerra do Vietnã, na realidade não é mais a Guerra do Vietnã, é uma guerra qualquer. não. É uma guerra qualquer. A estrutura da Marvel faz esse recorte. Já não é mais a guerra do Vietnã, é uma guerra qualquer. Bem, os Estados Unidos está sempre em alguma guerra, os Estados Unidos está sempre metido, né? Então, dá para fazer dessa forma. Então, eles já. E com isso, as questões específicas da guerra do Vietnã, elas são diluídas, né? Um artigo muito interessante que eu gostei, que estava falando desse tema, né? Me lembrei de falar para vocês. De quando puderem. Leiam que vale a pena. Lá nos Estados Unidos, eles não consideram o Vietnã como guerra, eles Não, consideram como conflito, o conflito do Vietnã, porque os americanos perderam, saíram de lá é, com, é com bala zunindo na orelha. A única guerra que eles revista, perderam. a revista da Marvel, inclusive saiu no Brasil, era Denan, com Não. uma apóstrofe, Nan. É, tinha participação do Capitão América, do Justiceiro, mas saíram poucas edições Mas no Brasil. na minha área da ciência da informação, Roberto, tem uma pesquisa muito interessante, já bem antiga, que fizeram um professor norte-americano fez uma pesquisa sobre exatamente a Guerra do Vietnã, como que as bibliotecas norte-americanas representavam a Guerra do Vietnã. E ele procurou, fez o levantamento e aparecia pouquíssimas obras sobre a Guerra do Vietnã. Então, daí ele foi ampliando a pesquisa, daí descobriu que, na realidade, os bibliotecários não classificavam como guerra do Vietnã, classificavam como conflito no Vietnã, Vietnamese conflict. Quer dizer, Discurso é então tudo, você vê né? o poder da ideologia em É cima de uma discurso. atividade técnica que é a classificação da informação, né? Então, por isso não tinha que. Imagina, os Estados Unidos não vai perder a guerra. O americano não perde guerra. Parece Né? que teve um conflitozinho lá na Ásia, tinha uma meia dúzia de americanos envolvidos, né? E daí eles se perderam, mas não era a guerra do Vietnã, então você não encontra. Daí começaram, depois dessa descoberta do pesquisador, começaram a modificar as classificações nas bibliotecas, em todos os livros da nossa área de ciência da informação. É, esse livro que eu mostrei, ele tem na Amazon, não tá caro, e tem no nosso amigo Piratevish. Eu estou colocando aqui o Tá link. bom. Eu-
colocar aqui. Os preços do nosso colega russo normalmente são imbatíveis, né? São Ah, sempre são. imbatíveis. Ele consegue ganhar de É, todos. é de graça. É só Agora, baixar. quem quiser, estiver em São Paulo aí, tá tendo a feira do livro da Unesp, com 50% de desconto em todos os livros que fazem parte da feira. Acho que vai até o final da semana, não tenho certeza. Mas não, eu não vou, não pretendo ir, porque Tá eu bom. decidi que vou ler o que eu tenho em casa primeiro, porque senão eu vou gastando dinheiro, vai ficar aí para depois ficar para meus filhos só os livros que eu não sei ter lido, né, que não vão nem ler depois. Então Vamos vender não para tô você, comprando, para não Rica vou ter Comics. comprando, não tô nem comprando mais nada, tô tentando ler só que eu tenho em casa, por isso nem vou que cada vez que eu ia, eu saía com duas malas de livros, né, e acabo não lendo de jeito, não conseguindo ler. Mais alguma novidade, Roberto? Não, faz. Você hoje extrapolou, então eu fui Hoje bem eu, mais eu ganhei. humilde. Hoje eu humilhei. É, Ah, eu fui humilde como um papo. então. Nobu, Ricardo Jorge, bem-vindo. Bom tê-lo conosco. Então, Bruno, Richardson. al- Bruno alguma também voltou novidade? aqui. Oi, Bruno. Boa noite, boa noite. Boa noite a Boa todos noite. desde Toronto. Opa. Eu só levantei a mão porque não é uma novidade, mas é Ah, o uma Bruno, tá, sugestão. tá Tudo procurando bom, alguém. Valdomiro? Então, você estava embaixo, agora está em cima aqui. Por isso que eu não te achava. Não, o Canadá fica em cima. É em cima, tá Assim, eu sei certo. que é um É, globo, É, entendeu? Mas se a gente for acima dos Estados Unidos, é. não muito, dentro muito, dele. A- muito, Agora, muito. correção, se alguém falar que o Papa é o primeiro Papa americano, não é. O primeiro Não, Papa americano foi o Francisco. O outro ele é estadunidense, não é americano. É, Ele é americano também, né? rapaz, É, é dureza é, encontrar, né? Eu tô escrevendo doutorado em inglês, então você tem que escrever estadunidense, aí você fala, cara, não, é, não dá, não tem palavra. Aí você vai trocando, vai. é duro. É, não é uma novidade, é uma sugestãozinha do negócio que Legal. vai sair, que ainda está para sendo publicado. É, a gente ah, teve o Ah, Free, o Will Eisner. pois é, a gente teve o Free Comic Book Day aqui em cima, né, no fim de semana passado. E um dos gibis que foi distribuído é uma amostra, são só 16 páginas, eu acho, 20 e poucas páginas, dessa biografia dele em quadrinhos, tá? Que já está anunciada para ser publicada pela Go Comics, o Érico Assis está traduzindo. Mas uma coisa que eu achei interessante, que talvez interesse, enfim, de uma maneira geral, como toda biografia, quer dizer, ela parte muito eu já li o livro, né? Ela parte muito de um ponto de vista único do Eisner. Então, não vamos esperando algo muito além de uma certa chapa branquice, né? É. Mas Então, tem uma coisa muito que eu mais achei celebração do Eisner do que a biografia do Eisner. exatamente. Mas eu achei uma coisa muito interessante, eu não sei se vai dar para ver, que são várias páginas. Deixa eu passar aqui bem devagarinho que acabam sendo infográficos da produção, de como eram feitas a produção gráfica, né, dos hum, quadrinhos e das revistas, enfim, da época, né? Essa é uma das páginas que você mostra tudo isso. Isso é uma coisa muito interessante, porque é uma forma que os quadrinhos conseguem mostrar que na biografia escrita dele não tem, né? E em documentários, tem um documentário da Marisa Furtado sobre ele também não tem. Então, enfim, aí o lado designer curte aqui um pouco essa. Eu gostei dessa novidade. Eu acho que e são vários infográficos mostrando esse tipo de produção. Era só Não, isso. legal. Era legal. só. Pena que eu não pude me gambar também, porque meu filho me trouxe três revistas, essa daí. Inclusive essa, mas ele esqueceu na casa dele quando ele me veio trazer os livros. Só vou ver amanhã. Não deu para me mostrar hoje. É Então, bem interessante, é bem interessante. Eu sei que o o Érico Bruno está me fez. sofrendo um pouquinho com alguns termos técnicos, né? Porque tem umas gírias da década de 30, de É, 40, enfim, difícil. enfim. Legal. Mais alguém tem algum recado? Não? Então podemos passar para a nossa programação, digamos assim. Então vou passar a Normal. palavra para a Ana, que vai
O Gazi participou da banca, Gazi? Então, Gazi, por favor, apresente a nossa a convidada de hoje, por favor. Bom, boa noite. Eu participei da qualificação e da banca de defesa, e antes eu participei também do mestrado, quando ela defendeu o mestrado. Ambos orientados pela Ana May Barbosa, né, Ana May. que Ana May Barbosa. A gente fala Ana May e eles, Ana quando a May gente é digita, de estatística lá, né? Arquitetura estatística. e a gente digita e sai sempre Ana Mãe, aí tem que ficar Ana May, tirando o tio. exato. E é bom que a Ana May Barbosa ela gosta de quadrinhos e gosta de fanzines, né? Então foi um grande e interessante trabalho junto. A Ana May até me convidou no ínterim entre a qualificação dela na época, eu não lembro quando foi exatamente, até a falar para a turma de pós sobre fanzines, então foi bem legal, né? Fora que a Ana May esteve ano passado também em Fortaleza e na João Pessoa, né? E presenciou uma exposição de fanzines que eu e Edgar conseguimos organizar lá na Ampap. Mas o trabalho da Ana foi sempre direcionado para os fanzines e aí em relação também à educação. Essa tese dela, ela puxou também para o design, né? E aí ficou um trabalho bastante interessante. Foi muito bem escrito, né? Ela teve pouco tempo hábil da qualificação depois para a defesa, mas ela apareceu com um trabalho bastante completo, foi muito bom mesmo, a banca toda gostou, né, e percebeu isso desde a qualificação até a defesa. Então, é um trabalho que amplifica aqui no Brasil as pesquisas, né, que foram iniciadas pelo Henrique Magalhães, meados da década de 80 para o final, né, quando ele fez a dissertação de mestrado na USP sobre fanzines e Eu depois participei da lançou o banca. livrinho. Ah, você participou? Da Legal. banca. Foi minha primeira banca de mestrado. Olha, curioso, hein? E pegou É, fanzines, foi bacana pegou isso, né? fanzine, eu peguei É. fanzine. Então foi muito bom, bom trabalho. A Ana agora vai mostrar para nós aqui uma síntese, né, da tese dela, e eu acho que vai ser bem interessante. Ela também produziu alguns zines, né, e inclusive um especial que ela vai explicar aí, que tem na tese. Então, acho que fica aqui essa apresentação de alguém que fiquei amigo dela, que a primeira vez que eu a conheci foi numa oficina que ela estava dando na Casa Rosa. Como é que chama aquela casa, Ana? Casa das Rosas, em São Casa Paulo, das Rosas, na Paulista. na Estava Paulista. aplicando uma oficina de fanzines. Eu soube da oficina, não a conhecia, fui lá e participei um pouco. Ela tem até uma página original minha até hoje, ficou de presente para ela lá que eu fiz, mas foi Pidona, bem né? Que você bacana. estava com o material lá Sim. e eu, Pidona, já me arruma, Eu, eu me fiz na arruma que eu oficina para quero. ela e ficou de Se o presente. Gazi morrer, você vende por um bom dinheiro, né? Eu tenho bastante coisa do Gazi aqui. O Gazi é um querido amigo, é verdade, a gente se conheceu na Casa das Rosas. E porque eu sou designer gráfico de formação, mas na especialização em design gráfico, que foi na época que eu conheci o Gazi, eu estava fazendo, eu fiz uma pesquisa sobre uma oficina de fanzines que eu dava numa escola municipal aqui em São Paulo, no Butantã. Então, por conta desse trabalho, e por conta disso, o Márcio Snow havia me convidado para mostrar a oficina e para dar uma entrevista para um documentário que ele estava fazendo naquela época, 2012, por ali. E, e depois eu editei o livro do Snow, de fanzine, Sim, a Ana tem a editora Timo. né, que é uma editora de nicho e que eu faço um bracinho para a cultura alternativa, para, né, cultura independente e Uhum. tudo mais. Depois do mestrado, eu entrei, é um mestrado em design, então eu aprofundei a pesquisa, né, do ponto de vista do design dessa mesma experiência com fanzines na escola municipal, que é a Amorim Lima. E depois, no doutorado, que é um doutorado em design, eu mudei um pouco o foco e pesquisei fanzines, o fanzine, né, da produção da Tina Curtis, com um viés feminista, não esquecendo, né, que eu estou num design, num processo de design, né, num PPG de design, então essa questão da visualidade, da cultura visual, toda
todo esse lado, né, de visualidade é importante para mim, e é importante para o PPG, e é importante, né, eu quis me debruçar sobre isso. E ainda com a orientação da Ana May, que também transita em arte e educação. Então, eu fiz essa salada, que eu acho que foi um trabalho, fiquei super feliz do trabalho ter sido possível, e foi uma banca muito boa mesmo, né? Modéstia à parte, as pessoas, me parece, né, Gazi? O Gazi estava presente também. Choraminguei muito antes do processo da defesa, mas depois até que a defesa foi boa, né, Gazi? As pessoas meio que parece que curtiram mesmo. Eu vou fazer uma apresentação, então, do que foi esse trabalho. A gente tinha feito um teste. Deixa eu ver se eu faço ele para apresentar ele inteiro, né? Na página toda. Vamos ver se é isso aqui. Vocês estão vendo? A Em tela gente, cheia? não na página toda. Experimenta um Ctrl L. Foi o que eu acabei de fazer. Não apareceu? Deu? Não, a gente está vendo o arquivo de uma maneira geral, com as barras laterais. A minha tela aqui está cheia. Se não for um Ctrl L, qual que pode ser a outra? Hum. O PDF você não Page tem. displays. Page display. É. Single page, onde você está? É, parece que não tem, né? Aqui, ó, full screen. É o Aí, L, Isso. mas Ué, deveria mas ser, não? não entrou. não entrou. Bom, Hum. avança um slide para ver. Se ele avançar, você mostra assim mesmo. Ó, tá vendo? Você avançou o slide? Avancei uma tela. Aqui não Não, apareceu. para gente Ficou no não. mesmo. Para de compartilhar e aí quando você for compartilhar, tenta de novo numa outra janela que esteja com essa primeira página do PDF. Experimentar isso. É sempre assim. É, é com emoção que a gente faz, né? Nunca é na molezinha. Que aparece para vocês. Não, continua na primeira Apareceu. página, mas anda para a gente ver se pelo menos andar ela está andando. Também É não está porque na andando. primeira tentativa deu certo, né? Pois Correu até lá, é, apareceu uma outra falei, amarela. É. não tô louca, né, Nobu? A gente não tá Não, louco, né? Por tava favor, normal, né? tava bem. Estranho. É, vamos lá de novo. Porque já tá tudo desligado aqui, não tem mais nada para desligar aqui. Deixa eu ver uma coisa. Ó, É, É bom, apareceu aqui. agora sim. Agora Agora deu. Agora, sim. Entrou na Perfeito. tela, primeira, Isso, e a segunda Isso, foi. isso. isso, tá Exatamente. andando, perfeito. Bom, não mexemos mais, não é? Ninguém mexe mais, ninguém se mexe, por favor. Então vamos lá. Entre fanzine e design, a experimentação gráfica e o ativismo feminista de Tina Curtis, um PPG em design da Universidade Embi Morumbi, foi uma tese de doutorado defendida agora em fevereiro de 2025. E eu começo com uma citação que é muito cara: design não é uma profissão, é uma atitude. É uma profissão também, mas é mais que isso, é uma atitude. É uma citação do Laszlo Moholy-Nagy, de 47. O trabalho investiga a intersecção entre design gráfico, entre ativismo feminista e a produção independente por meio da análise de 3 fanzines e de 3 livros da Tina Curtis, que é uma artista fanzineira, agitadora cultural paulista de Santo André, aqui em São Paulo. E essa tese parte do pressuposto de que os fanzines constituem dispositivos de resistência cultural e de experimentação gráfica,
que são relevantes tanto na construção de narrativas dissidentes, quanto na afirmação da publicação independente como uma estratégia política e também como uma estratégia estética. Em termos de metodologia, eu usei uma abordagem cartográfica, numa análise documental, no estudo de caso e numa revisão bibliográfica, que me permitiu mapear as práticas gráficas práticas gráficas e práticas ativistas da artista. Então, eu examinei a materialidade das publicações, depois eu tenho aqui comigo esses 3 fanzines, posso mostrar para vocês, as estratégias visuais, estratégias discursivas, e a sua inserção em contextos de educação e de uma memória coletiva. Os resultados da pesquisa indicam que a produção de curtes desafia os padrões normativos de um design mais comercial, reafirmando a autonomia editorial e a potência dos fanzines como instrumentos de expressão e de transformação social. A investigação também demonstra que, mesmo diante da crescente digitalização dos processos gráficos, e isso, para mim, é uma questão que me chama muita atenção. Quem me conhece há mais tempo, o Gazi, notadamente, sabe que eu tenho essa questão eu tenho um embate com a digitalização. Os fanzines mantêm sua relevância como espaços de experimentação, de resistência sociopolítica e de fortalecimento de redes colaborativas. A obra da Tina Kurtz evidencia a importância do design gráfico social dentro do contexto de uma publicação alternativa e na ampliação do debate sobre cultura visual e sobre o ativismo feminista. Pensando em termos da relevância da pesquisa, eu entendo que existe uma necessidade de aprofundar o estudo dos fanzines como uma experimentação gráfica, por isso, que eu sou designer e estou nesse lugar, também na resistência sociopolítica e na expressão autoral, considerando uma lacuna acadêmica na análise dessas publicações sob a ótica do design, entre outros. A obra de Kurtz, em sua trajetória no fanzinato e no ativismo feminista, constitui um corpus relevante para investigar essas interseções entre design, arte-educação e publicação independente. O ineditismo, entendo que está nessa abordagem cartográfica, me permitiu mapear essas estratégias visuais, estratégias editoriais dos fanzines, e articulando-os com debates sobre design social, alfabetização visual, que também é um tema muito caro, contra a cultura gráfica, digitalização dos meios de comunicação. Então, eu entendo que essa pesquisa evidencia a relevância dos fanzines como alternativa a uma lógica mais mercadológica, fortalecendo o design como prática crítica e como prática emancipatória. Se alguém quiser me perguntar, interferir em alguma coisa, pode falar também, não tem problema nenhum. Em termos da estrutura da tese, ela tem 3 grandes áreas, além da introdução. A primeira grande abordagem eu pesquisei sobre fanzines e design, então eu falei sobre fanzine, o fanzine no âmbito educacional, design trouxe conceitos de cultura visual, de imagens, design gráfico e fanzine. Abordei também as feiras de design gráfico, não, o Gato até brincou na hora, não, é feira de design ou é feira de fanzine no Brasil? E fiz uma pequena pesquisa, uma pesquisa sobre o registro dos fanzines, abordando a coleção de fanzines feministas na Zine Collection, na LCC Zine Collection, os fanzines feministas na Chapman University e também a biblioteca de zines do Barnard College, e depois falei um pouco sobre a experiência brasileira de registro desses fanzines. O segundo grande grupo da minha pesquisa versou sobre a produção da Tina Kurtz, então ele tem 2 grandes capítulos, 2 grandes subcapítulos, que são os fanzines, Memória, Conexão, Feminismo, o Café Ilustrado, o fanzine Ponte e o AIF, A mais F, que é Arte e Feminismo, e depois, falando da produção da Tina, 3 livros, Visibilidade, Ativismo e Educação, que são os livros Zines do Cárcere, Brasileiras, o Protagonismo Feminismo nos Fanzines, que é um livro que eu editei, na verdade, na realidade, e o fanzine Educa, que é um livro que está no Prelo, eu estou editando isso, e ele fala notadamente de fanzines na arte e educação, na educação, na arte e educação. E o terceiro grande
capítulo da tese, eu me debrucei sobre a influência dos computadores, né? Então, retomei um pouco, eu já tinha falado sobre isso no mestrado, já tinha pesquisado um pouco sobre isso no mestrado, as mídias e os meios, o que são as novas mídias, e atualizei um pouco os conceitos, e depois falei um pouco sobre os fanzines e a influência dos computadores, o computador nos 3 fanzines da Tina Pucci, e pincelei um pouco de fanzines e a inteligência artificial, que não é o foco da minha pesquisa, mas eu acho que cada vez mais a gente vai começar a pensar e a falar e realmente a pesquisar sobre a inteligência artificial nas produções de modo geral. E aí tem as considerações finais. Então, começo, eu acredito que a maioria daqui conhece, mas é legal, né, mesmo assim, retomar quem é Tina Curtis, né? A Tina é uma referência nacional no universo dos fanzines, ela tem mais de 30 anos de atuação como produtora, como arte educadora, como agitadora cultural. Os seus fanzines são marcados por uma linguagem ativista, experimental, abordam temas como literatura, uma das grandes áreas que ela gosta, né, da literatura, das artes visuais, da memória coletiva, e promovem redes de solidariedade e de intervenção artística. A Tina é responsável pela Fanzinada, que é um evento presencial que articula debates e encontros em torno das publicações independentes. E isso eu entendo que ele amplia a visibilidade da cultura zinística. Estes são os 3 fanzines que eu abordei na pesquisa. O Café Ilustrado é um zine de quadrinhos, café em versos e quadrinhos. O Zine Ponte é um zine feito por autores aqui no Brasil, Angola, Cabo Verde e Portugal. Então, ele é um mix de trabalhos, e a Tina tem um trabalho nesse fanzine. E depois o AIF, que é um arte e feminismo, que é um outro fanzine que tem um outro viés, organizado pela Tina, tem uma outra proposta, e ele é um fanzine mais... ele é impresso, né, de uma maneira um pouco distinta, também tem outras características diferentes dos 2 primeiros. E esses são os 3 livros que eu me debrucei na pesquisa. Zines do Cáceres, a Tina tem uma participação, é uma das 4 autoras, né? Contam relatos da experiência de fazer fanzines para pessoas, né, que estão no sistema prisional. Brasileiras, o protagonismo feminismo nos fanzines, é um livro que reúne 36 relatos de mulheres que fazem fanzines, e aí tem uma diversidade de vozes, né? A gente tem um texto de abertura da Paula Guerra, que é uma professora em Portugal, né? Uma pesquisadora em Portugal, que organiza, uma das organizadoras do Kismet Conference. Então, brasileiras, a gente entende que é um projeto único, né? Não temos conhecimento de outro livro semelhante publicado. E o Arte Educa, que é um livro que, como eu disse, está no Prelo, ele também reúne relatos de arte-educadores usando fanzine como meio, né? Como suporte para fazer o trabalho desses professores. Esses são os 3 livros que eu usei na pesquisa aqui. E vou apresentar agora alguns conceitos, né, para a gente entender um pouco por onde eu transito, né? Não dá para falar sobre isso, sobre a tese, sem falar desses conceitos. Então, cultura visual é um conceito típico da nossa contemporaneidade, a imagem digital, e aí na cultura visual, eu estou chegando agora já na imagem digital, na imagem virtual, sob o domínio da tecnologia. As imagens e os artefatos da cultura visual se interrelacionam constantemente, formando um novo conhecimento individual e de grupo, e dá forma ao nosso pensamento, conforme as nossas representações acontecem, através da esfera da cultura visual. Essa cultura visual o conceito de cultura visual destaca que os sentidos e os significados não estão investidos exatamente nos objetos,
e sim, e principalmente nas relações humanas existentes na visualidade. Trazendo também para conhecimento de todos, né, o que é design. O estudo da história do design é relativamente recente e ele tem basicamente 3 grandes funções: identificar, informar e apresentar. O design é uma atividade própria da modernidade, privilegia planejamento e organização de elementos estéticos e funcionais, e o design gráfico é um design relacionado ao que é escrito, ao que é desenhado, ao que é grafado ou marcado sobre alguma superfície. Normalmente um papel, mas não só. Então, o design gráfico é o que é grafado sobre uma superfície. E a gente acho que é bacana trazer também o conceito da função social do design no nosso mundo globalizado, né? Que está em crise ecológica e está vivenciando e percebendo mudanças cada vez mais rápidas. Mas é um conceito fugidio, né? E eu gosto de trazer o conceito da ADG, que é a Associação dos Designers Gráficos. Design gráfico é um processo técnico e criativo que utiliza imagens e textos para comunicar mensagens, ideias e conceitos com objetivos comerciais ou com objetivos de fundo social. A ADG é a principal associação dos designers gráficos no país. E aí eu vou trazendo, né? A partir desses conceitos, eu vou trazendo, vou puxando para o fanzine, né? Theo Triggs é uma pesquisadora inglesa e ela é dela essa afirmação: fanzines são objetos gráficos pessoais, organizam significados através da sua forma e conteúdo e ao mesmo tempo funcionam para se comunicar. E aí falamos, né, do Henrique, não posso deixar de citar, né, tem muitas definições de fanzine, mas a mais tradicional, a mais clássica, é a junção das palavras Fanatic e Magazine. É uma publicação alternativa e amadora, geralmente de pequena tiragem e impressa de modo artesanal, editado e produzido por indivíduos ou por pequenos grupos, ou fã-clube de determinada arte, de determinado personagem ou personalidade, ou de um hobby, ou de um gênero de expressão artística ou musical, para um público dirigido e abordando quase sempre um único tema ou um grande tema, né? Essa é a definição mais tradicional de fanzine. E lá eu estou buscando lá de 93 essa definição do Henrique Magalhães. Eu percebo, né, na pesquisa mais recente uma diferenciação para alguns autores, essa é mais forte, uma distinção conceitual entre fanzine, né, por conta desse Fanatic Magazine, e zine, baseada na presença ou na ausência da postura de fã na produção das publicações. Então, os fanzines derivariam da admiração ou né, de um pertencimento a uma comunidade de fãs, e os zines, embora compartilhem a mesma lógica de autopublicação, de um caráter mais artesanal, não necessariamente estariam manifestando essa devoção. Alguns autores fazem, a gente, né, notadamente nos Estados Unidos, mas no Brasil eu não percebo isso, pelo menos na minha pesquisa eu não percebo essa distinção tão arraigada, e já aviso que na minha pesquisa também não faço essa distinção, então vou falando no decorrer do texto, às vezes eu uso a palavra fanzine, às vezes eu uso a palavra zine, e eu estou querendo dizer a mesma coisa, não estou fazendo essa distinção, notadamente da ausência do fã na confecção do fanzine. Aí eu trago um contexto histórico, né, na pesquisa. Fanzines surgiram como publicações independentes, de baixo custo, historicamente associados a movimentos de contracultura, de ativismo, e para mim me interessa da experimentação gráfica. Os fanzines do Brasil se consolidaram como meio de expressão alternativa a partir da década de 60, ganharam força especialmente nos movimentos punks, de ficção científica, e na cena artística independente, a cena artística e musical independente, caracterizados por uma produção artesanal, como foi dito, pela estética faça você mesmo, e pela ausência de amarras mercadológicas
permitindo uma grande liberdade editorial e gráfica. Para mim e para uma série de pesquisadores, a relação dos fanzines com o design gráfico se dá tanto pela questão da materialidade quanto pela experimentação visual, que desafia umas normas de comunicação visual tradicional. Inseridos no contexto de uma cultura visual contemporânea, os fanzines operam como espaços de resistência e de inovação, buscando criar narrativas visuais que dialogam com as questões sociais, com as questões políticas. Ao rejeitar as convenções do design comercial e priorizar uma autonomia criativa, os fanzines reafirmam um papel de instrumento de expressão gráfica e de produção cultural independente. Durante toda a pesquisa, eu vou reforçando essa questão, né, de instrumento de expressão gráfica e de uma produção cultural independente. Isso são valores que são importantes e relevantes para mim. E aí eu abordo, né, mostro na pesquisa fanzines de educação. Os fanzines vêm sendo, já aparecia isso no meu mestrado, e ele aparece com mais força no doutorado. Os fanzines vêm sendo utilizados como ferramenta pedagógica por educadores que buscam promover uma expressão criativa, um pensamento crítico e uma autonomia dos estudantes. No ambiente escolar, os fanzines possibilitam essa experimentação gráfica e uma experimentação textual, incentiva os alunos a se tornarem protagonistas na produção do conhecimento e na construção de narrativas autorais. Então, ele tem flexibilidade editorial, tem baixo custo, portanto, são instrumentos acessíveis de atividades interdisciplinares. Todo professor que se dispõe a produzir fanzines com seus alunos percebem essa flexibilidade e essa questão do baixo custo e dessa acessibilidade das atividades. O fanzine facilita diálogo entre as artes visuais, entre a literatura, entre a história e entre as diversas ciências. O fanzine permite uma abordagem crítica de uma cultura visual da nossa cultura visual contemporânea. E sim, estimula a leitura e a interpretação de imagens e texto de uma maneira integrada, e é uma ferramenta educacional potente, capaz de articular arte, identidade e engajamento social. E aí eu trago aqui, né, para dar um suspiro, né, um fôlego, a utilização de qualquer recurso que esteja relativamente disponível, de fácil acesso, é uma das forças evidentes da produção de fanzines, quando o intuito é proporcionar fluxo a uma necessidade de se expressar. Uma frase do Jamer, dentro de um trabalho que eu também pesquisei dele, é uma tese, insensato experimento em arte, ciência e educação. Um outro viés, né, da pesquisa, fanzines e feminismo. Os fanzines vêm desempenhando um papel central na resistência feminista, funcionando como espaços de voz e de expressão para mulheres e outras identidades marginalizadas. Desde os anos 70, as publicações independentes vêm sendo utilizadas por movimentos feministas para disseminar ideias, para denunciar desigualdades e para construir redes de solidariedade. Em termos da pesquisa no contexto do movimento Riot Girl, dos anos 90, os fanzines foram veículos de contestação contra o machismo na cena punk, fortalecendo um feminismo faça você mesmo, do it yourself, e ampliando a participação feminina na cultura gráfica. Se fanzine já é da contracultura, fanzine feminista ainda mais ainda da contracultura, ainda mais um movimento de contestação. No Brasil, os fanzines feministas seguem sendo ferramentas essenciais na luta contra o apagamento histórico e na construção de narrativas autorais. Ao articular experimentação gráfica, identidade e ativismo, esses zines feministas reafirmam o papel como instrumento de resistência sociopolítica, preservação de uma memória coletiva feminista, obviamente, e meio de transformação cultural. E aqui eu mostro para vocês capas de fanzines feministas da coleção da Chapman University, mas a pesquisa mostra outras capas, outros fanzines feministas. Depois eu disponibilizo para vocês um link do trabalho provavelmente dito. Uma outra abordagem, né, que eu trouxe na pesquisa foi a questão do registro desses fanzines, de catalogação e preservação
dos fanzines em acervos e fanzinotecas, que são fundamentais para garantir uma memória gráfica e discursiva das publicações independentes, muitas vezes efêmeras e marginalizadas pelo circuito editorial tradicional, onde esses fanzines são registrados, das bibliotecas. Elas desempenham um papel essencial na conservação, na disponibilização e na pesquisa desses materiais, permitindo o acesso de pesquisadores, artistas e do público interessado na cultura gráfica. Um dos grandes problemas, uma das grandes dificuldades, é a ausência de um sistema padronizado de registro, que é um enorme desafio, né? Que torna necessário uma articulação entre pesquisadores, bibliotecários e produtores independentes para consolidar algum método, né, padronizado de arquivamento e de indexação. Essa é uma grande questão ainda não resolvida. Preservar os fanzines e a sua materialidade significa não apenas manter vivas suas estéticas e os seus discursos, mas também fortalecer a memória coletiva da produção gráfica independente e a sua influência no ativismo e na cultura visual contemporânea. Falando um pouco dos fanzines da Tina, né? Como eu disse, o Café Ilustrado foi premiado no Ângelo Agostini em 2017, combina quadrinhos, poesia e ilustração para explorar a memória afetiva em torno do café. Uma estética artesanal, desenho manual, de uma diagramação mais intuitiva. O Ponte, o fanzine Ponte, se apresenta como um projeto colaborativo internacional, reúne artistas e escritores de países de língua portuguesa em uma publicação que desafia fronteiras geográficas e culturais. O design desse fanzine enfatiza uma diversidade de estilos, de vozes, promove o intercâmbio visual e poético de diferentes contextos. E o AIF, que é Arte e Feminismo, inclusive usa o nome, na verdade o nome é Arte and Feminismo, destaca um caráter feminista e político, articula discursos de resistência e pertencimento, reafirma a importância do fanzine como meio, inclusive digital, porque ele, né, tem ali uns QR codes e uns endereços digitais de empoderamento feminino. O impacto cultural dos fanzines de Curtis vai além do objeto gráfico, inserindo-se em um contexto de luta por visibilidade e por preservação de uma memória feminista e marginal. As publicações atuam como dispositivos de resistência, fortalecendo redes colaborativas e promovem a autonomia criativa, reafirmando os fanzines como espaço de novo, né, de experimentação estética e contestação. Por sua vez, os livros da Tina ampliam a sua atuação na cena fanzineira ao sistematizar experiências e reflexões sobre a autopublicação e o ativismo feminista. Então, como eu disse, Zines do Cárcere reúne depoimentos sobre oficinas de fanzine realizadas em presídios, e aí cada autor vai dar a sua visão, né, de mundo. A Tina faz oficinas de fanzines em presídios de mulheres, né, então ela apresenta todo o trabalho dela, e isso evidencia o potencial dessas publicações como ferramentas pedagógicas e de ressocialização inclusiva. Brasileiras apresentam um panorama de participação feminina na produção fanzineira brasileira. Esse nome é um nome inventado, né? Brasileiras, reúne relatos de mulheres que utilizam os fanzines como meio de expressão, articulação política e preservação da memória coletiva feminista / feminina. E o fanzine Educa compila reflexões de educadores brasileiros e estrangeiros, né? Tem alguns, a maior parte são educadores brasileiros, mas tem alguns de língua espanhola, inclusive, que utilizam os fanzines em processo de ensino-aprendizagem, demonstrando como essas publicações se inserem no campo da arte e educação e do design social. O impacto cultural dos livros da Tina reside na valorização do fanzine como um meio legítimo de registro, de ensino e, de novo, de ativismo, consolidando a sua relevância tanto no universo da cultura visual, quanto no campo do design gráfico e, principalmente, no campo da educação. A terceira parte da minha pesquisa chega, né, na questão das novas mídias, entendendo que mídia é meio de comunicação de massa. As novas mídias, que é a fase que a gente está nesse momento, a atual fase de comunicação e das artes, altamente influenciada e permeada
pelo uso dos computadores. Hoje, mídia e computador é uma coisa só. Estamos no meio de uma mudança de toda a nossa cultura perante as formas de produção, distribuição e comunicação intermediárias pelo computador. E isso, essa revolução afeta claramente todos os estágios da comunicação e todos os tipos de mídia. Tem um autor, ele é russo, mas trabalha nos Estados Unidos, mudou-se, né, para os Estados Unidos, dá aula nos Estados Unidos, que é o Lev Manovich, e ele alerta os leitores para algumas questões que ele considera importante refletir, e dentre elas, um destaque é esse que me interessa profundamente. A definição das novas mídias não fala nada ou fala pouco a respeito da estética do que está sendo distribuído pelos computadores. Sites, jogos de computador, realidade virtual, isso tudo e muito mais, né, possuem algo em comum pelo fato de serem expressos por meio de um computador. A influência dos computadores na produção de fanzines transformou significativamente as suas práticas gráficas e editoriais, ampliando possibilidades de experimentação e principalmente de distribuição. Antes, os fanzines eram confeccionados com técnicas manuais, recorte e cola e impressão e fotocópia, no Xerox, né, o tradicional Xerox, e a introdução de softwares de edição gráfica permitiu um outro controle sobre o design, além de facilitar essa reprodução, na verdade, né, no digital não tem reprodução, mas tem a difusão digital. Eu estou falando aqui dos exílios, que possibilitou para quem pratica novas formas de circulação, tornando os fanzines, em uma certa medida, acessíveis a um público mais amplo. Mas essa digitalização também gera debates sobre a perda da materialidade e do caráter tátil que tradicionalmente caracteriza os fanzines, desafiando os fanzineiros a equilibrar uma tradição com a inovação tecnológica. É exatamente esse ponto de interseção que me interessa olhar e refletir e propor, não sei nem se são soluções, mas enfim, pensar sobre isso, né? E pensar para onde isso está nos levando. A natureza caótica e a intensidade visual das páginas fotocopiadas dos primeiros fanzines já não existe mais, já desapareceram. E o fanzine sempre foi um espaço de crítica e resistência a padrões pré-estabelecidos. Mas essa nova estética apresentada pelos zines contemporâneos não tem condições de manter sua independência, sua autoria, inclusive a sua experimentação gráfica, características tão caras a esse universo, a menos que as pessoas que os fazem exercitem um olhar crítico, mantenham uma certa distância da padronização vista nos produtos culturais que são mediados pelo computador e mantenham a sua produção ou parte dela de uma maneira artesanal, e é o que a gente tem visto, né? A gente simula uma parte da produção rascunhado, rabiscado, né, num lugar mais artesanal de fato. Por fim, uma pincelada, né, de fanzines e a inteligência artificial. Os fanzines emergiram como veículos de comunicação alternativa, de novo, caracterizados pela produção artesanal, pela manifestação direta de ideias e sentimentos de seus autores. A introdução da IA, da inteligência artificial nesse processo, pode comprometer a proposta essencial desses veículos, uma vez que as criações geradas por algoritmos carecem da subjetividade e da experiência humana que confere singularidade às obras. No cenário brasileiro, até onde eu vi, a busca por zines declaradamente produzidos com IA revela um campo ainda bem incipiente, embora a integração da IA na criação de zines seja um tema emergente. Eu vi poucos registros de publicações nacionais que utilizam especificamente a tecnologia no seu processo criativo. Em outros processos ele até existe, mas no processo criativo e como resultado final, acho que é um campo ainda muito incipiente. E eu entendo que, embora a IA possa ser usada como uma ferramenta auxiliar na produção de imagens ou de textos para o fanzine, a sua utilização como substituta, né, da criatividade humana compromete, sim, a autenticidade e a integridade dessas publicações.
Se for usada como uma ferramenta auxiliar na produção de imagens e textos, eu acho que a gente ainda tem um campo de atuação para olhar, para ver, para produzir e tudo mais. A pesquisa abordou muito mais, né, ela se aprofundou muito mais, mas eu estava na parte final e fiquei pensando como é que eu vou terminar. Eu fiz uma, uma explanação rápida aqui, mas fiquei ali na pesquisa, como é que eu vou terminar esse texto? Né? Porque eu fui trazendo para a tese muitas e muitas abordagens, muitos e muitos conceitos. E aí eu lembrei dessa citação da Lígia Fagundes Telles, no Cirano de Pedra. Lembre-se de alguma coisa inútil e provavelmente será isso que estarei fazendo. É preciso amar o inútil. Criar pombos sem pensar em comê-los, plantar roseiras sem pensar em colher rosas, escrever sem pensar em publicar, fazer coisas assim, sem esperar nada em troca. Está vendo aquela estrelinha? Há milênios não tem feito nada. Não guiou os magos, nem os pastores, nem os marinheiros perdidos. Não faz nada, apenas brilha. Ninguém repara nela porque é uma estrela inútil. É preciso amar o inútil, porque no inútil está a beleza. Eu olhei para isso e falei, está aqui uma conexão com o meu trabalho. Trouxe também a inutilidade do inútil Ordini, o manifesto. O Ordini é um pesquisador italiano que propõe uma reflexão sobre a valorização dos saberes desinteressados, argumentando que o conhecimento e a criação artística não devem ser reduzidos a uma função puramente mercadológica. E essa perspectiva, ao meu ver, encontra ressonância na cultura dos fanzines, especialmente na produção independente, que resiste a uma lógica produtivista, reivindica um espaço de autonomia criativa e de experimentação gráfica desinteressada. Assim como Odini critica a pressão pela utilidade imediata no âmbito acadêmico e no âmbito humanístico, os fanzines preservam a gratuidade do ato criativo, mantendo-se à parte das exigências da rentabilidade e da padronização do mercado editorial. E, no caso dos fanzines feministas, essa utilidade do inútil manifesta-se de forma ainda mais potente, pois esses impressos operam como instrumentos de subversão e de emancipação, permitindo que vozes marginalizadas, as vozes feministas, né, femininas e feministas marginalizadas, ocupem os espaços narrativos próprios. A cultura de zine se apresenta não apenas como um meio de circulação alternativa do conhecimento, mas também como um campo de resistência política e de preservação de memórias gráficas coletivas. Então, para mim, né, cheguei lá no final da pesquisa e me demonstrou que os fanzines e os fanzines da Tina são dispositivos de resistência gráfica, de ativismo feminista e de preservação da memória cultural, operando nessa intersecção entre design, entre arte e educação e publicação independente. As publicações da Tina reafirmam o fanzine como uma ferramenta de experimentação visual e de autonomia editorial, desafiando os padrões normativos de um design mais comercial. A análise evidenciou que esses impressos constroem narrativas dissidentes, fortalecem redes de colaboração e atuam como espaços de criação coletiva, mesmo em um cenário de crescente digitalização. Desse cenário não iremos fugir, né? Ele é um cenário cada vez mais digitalizado. Aliás, estamos aqui exatamente nesse cenário. Além disso, o estudo destaca a relevância dos fanzines na alfabetização visual, ainda é importante nessa questão, e no ensino também, destacando seu potencial educativo na formação de um olhar crítico sobre a nossa cultura contemporânea, onde todos nós estamos imersos. Para futuras pesquisas, eu sugiro a ampliação do debate sobre a relação entre fanzines e novas mídias, cada vez mais, né? Considerando as transformações que a digitalização e, agora, mais recentemente, a inteligência artificial trazem para a produção independente. Um outro caminho relevante é aprofundar a investigação sobre o impacto dos fanzines na formação de comunidades criativas e no fortalecimento de movimentos sociais, analisando suas dinâmicas de circulação e recepção. Eu estou agora fazendo uma oficina de fanzines com a Tina, inclusive, no Sesc Pompeia,
fiz sábado passado, vou fazer amanhã também, e durante o mês inteiro de agora de maio. Tinha, sábado passado, tinha professores da rede pública de São Paulo, e uma das sugestões era fazer fanzine para o movimento social. Os professores de São Paulo, aqui em São Paulo, da rede pública, estão em greve, ou estão se articulando para fazer greve. Eu falei, ué, por que não fazem um fanzine? Façam fanzines para comunicar as principais questões que vocês estão pleiteando, né? Estão querendo conversar com toda a comunidade. O estudo reforça a necessidade de preservação e catalogação dessas publicações, garantindo o reconhecimento como parte fundamental da cultura visual contemporânea e também da história do design gráfico. Terminei a apresentação da minha tese, termino aqui com vocês também, com esse minizine, né, que eu produzi. No decorrer de toda a pesquisa, eu fui produzindo minizines e tenho até o registro deles, mas na tese eu produzi esse minizine, que tem uma parte de uma apresentação, de um resumo, tem um título, tem uma citação do Humberto Eco, que eu adoro, o Gazi gostou. Me parece que o Gazi gostou também, que é: fazer uma tese significa divertir-se. E a tese é como um porco, nada se desperdiça. Eu acho essa citação do Eco sensacional. Tem aqui nesse minizine as imagens dos 3 fanzines e dos 3 livros da Tina, né, que foi avaliado, e a cultura do inútil, né, da citação da Lígia Fagundes Telles. Esse último desenho não é, inclusive, um desenho da Tina, mas é um desenho do Zine Ponte. Esse zine eu distribuí como um zine para as pessoas da banca, os professores da banca, e ele está aqui. Depois eu posso mostrar para vocês, não sei se dá para... Curiosamente, ele perde, né, aqui. Ele perde o foco, né? É um zinezinho produzido que eu fiz, imprimi, fiz intervenções e mandei para minha banca, para quem me mandou o endereço, mandei, falei, olha, viva a cultura do fanzine, é isso que eu tenho para oferecer para todo mundo, e eu espero que vocês tenham curtido. A tese tem muito mais conceitos que eu trouxe, mas eu acho que para uma apresentação, espero que vocês tenham entendido por onde eu viajei, por onde eu transitei, e se vocês quiserem fazer perguntas, qualquer coisa, estou às ordens. É isso. Obrigada por me ouvirem. Muito bom, Ana. Parabéns. Queria aproveitar e convidar para escrever um artigo para a revista Nona Arte sobre a sua tese, tá? Por favor. Estamos Com abertos prazer. aí para receber um artigo aí, exatamente, principalmente sobre o centro do seu trabalho, que é a obra da Tina. Sim. Acho que é um trabalho que vale a pena ser divulgado. Eu estava aqui pensando, eu gosto de trabalhos pesquisas que me fazem pensar, né? E o seu trabalho me fez pensar uma coisa, que essa questão do fanzine e do zine, me parece que é uma evolução. Eu sempre pensei que zine era mais um jeito carinhoso daqueles que produzem fanzine se referir, né? Mas quando você estava falando, eu fiquei pensando que, na realidade, zine é uma evolução, não é um jeito carinhoso, é uma evolução. Porque o fanzine você tem a ligação com alguma coisa. Enquanto que o zine é a produção em si, é desvinculada. Então, eu penso, o Gazi falar que faz fanzine, né? A definição de fanzine é produção amadora. O Gazi tem 30 anos de trabalho, 40 anos de trabalho e vai dizer que ele é amador. Já deixou de ser amador há muito tempo. Então ele Ou produz fã, zine, né? né? Produz alguma outra coisa, um tipo de publicação que tem característica de independência, de originalidade e de não estar ligada nenhuma instituição e não ter nenhum tipo vamos dizer, de editoração, algum elemento editorial sobre ele, quer dizer, é totalmente independente daquele autor que decide produzir. E daí a questão de ser fanzine feminista é uma questão de decisão individual de cada um, né? As Sim. mulheres fazem com fanzine feministas,
Os homens fazem fanzines do tipo de quadrinho que eles gostam mais, né? Assim por diante. Eu lembro que os fanzines feministas começam, se eu não estou enganado, começa com a Trina Robbins nos Estados Unidos, né? Acho que os primeiros que ela produziu, ela tem uma produção muito grande, ela e várias outras autores na época começam a publicar em contraposição aos autores, aos fanzineiros masculinos, né, digamos assim, os produtores Sim, masculinos, elas sim. começam a publicar fanzines com uma visão feminista. Sim, sim. E tem o movimento das Yacht Girls, né, nos anos 90, né, também, que também foi muito pujante e tudo mais. Eu entendo que essa história da diferença de eu peguei uma citação de fanzine e zine de um pesquisador. Imagino que nos Estados Unidos esteja mais forte essa diferenciação de fanzine e zine. Eu não acho que aqui a gente no Brasil eu não vejo as pessoas sendo muito rigorosas nisso, mas eu acho que faz todo sentido pensar o fanzine como uma coisa mais próxima a de fato um fã, né, de um assunto específico, e o zine como essa coisa mais fugidia, mais aberta, né, mais de cultura independente e já mais distante do fã, né, de um assunto específico, né? Mas eu quis fazer, eu acho que é bacana, pelo menos no meu trabalho, de já dizer, olha, existe essa diferenciação, alguns pesquisadores vão fazer isso e vão, de fato, exigir que seja chamado de fanzine ou exigir que seja chamado de zine, de acordo com a sua definição, mas eu, no meu trabalho, ora chamo de zine, ora chamo de fanzine, e para mim, isso aqui para mim é fanzine e zine, né? Mas acho que sim. E, aqui o Gazi não me deixa mentir, né? Ele tem uma coisa fugidia. Zine, se a gente chama de zine, se o autor, a gente, enquanto autor, nomeia de zine, é zine. Se a gente nomeia como fanzine, é fanzine. E tá tudo certo, né? Mas acho bacana de lembrar, de ver como é que os outros lugares, né? É zineteca ou é fanzinoteca, né? Depende de como as pessoas ali envolvidas decidem nomear, né? Fanzine tem esse lugar fugidio, não tem como fugir disso. Na área do design, a terminologia é uma coisa complicada, né, Ana? A Oh, gente eu sou designer. discute o design gráfico, o design visual, a comunicação visual, a programação visual, quer dizer, diferentes adoções. Eu acho primoroso você propor, explicar, contextualizar. Eu acho. E me posicionar, né? Olha, eu faço assim, existe isso, 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 isso. E eu estou no PPG de design, né? Então, essa questão para mim é primordial. Faz todo sentido, faz todo sentido. É uma coisa que se pede uma definição, né, Sim, dentro do campo do design. E o Gás vai me corrigir. Existe o prozine também, né? Que é um zine produzido por profissionais. Seria isso com uma coisa dessa? Quer dizer, pelo menos É um, eu li num Comics Journal desses da é um, vida. um zine metido à besta, digamos assim, né? Pois é quando você já pega um cara que é profissional, quer dizer, né? Enfim. Tem ué, mas o algumas. Zine permite isso, né? Tem É, o Art Zine, tem o Biographic Zine. O tem, Zine permite e isso. por exemplo, eu tenho um zine produzido pelo Wallace Wood, que eu comprei num sebo. Esse zine Interessante. tem ele, tem alguns amigos dele, e ele coloca lá dentro, que é uma produção feita sem vínculo sem objetivo comercial, sem, enfim. Aquilo lá é considerado um prozine, porque eles têm o entendimento de que são profissionais de uma área fazendo em paralelo os fanzines, Mas e é uma então eu revistona. É volto, eu mais, provoco você, Gazi. Por que que o senhor não é prozine, então? Você é profissional, você não é amador. poderia ser, mas Você é modesto. não, O a Steve diferença assim, Ditko também fez os eles fanzines. Ele já era isso conhecido, tudo. E ele vai fez nessa toada aí, fanzines. deles produzirem quadrinhos para Marvel, DC, para outras editoras e em paralelo fazendo os prozines deles. Mas isso aí é uma questão, Valdemiro, que até o Henrique ele põe em xeque assim, e a Ana falou, não é tão certinho, mas é um meio de Uhum. tentar classificar, né? Mas
Tem até É, eu, semi-prozine. Aí o que seria o semi-prozine? É quase um- isso? Eu tomo um semi-prozine. Não é é bem uma. Não é bem o Hollywood, não é o Steve Ditko, é o Rob É, Liefeld. Entendi. Tá sim. bom. O André falou que tem Pergunta. uma pergunta aqui, ó. É. Fala, André. Geralmente, quando a gente entra nessas discussões de contracultura, experimentalismo, técnica alternativa, a gente não está fazendo uma glamorização de grupos que não acessam a técnica por excelência, por um problema, financeiro, ou dois, uma segmentação social, por exemplo. Mulheres não devem mexer com essa técnica. Negros não devem mexer com essa técnica. Gays não devem mexer nessa técnica. Essas pessoas não têm acesso à técnica por excelência. Quando eu falo técnica por excelência, por exemplo, escolas, no mais básico, criam suas versões dentro dos materiais disponíveis, e a partir disso, um belo dia, alguém olha e diz: Meu Deus, que interessante! Foi o que aconteceu com o punk inteiro. Um belo dia, alguém olhou para aqueles punk desgraçado tocando aquela guitarra ruim, Fender. Fender era uma guitarra ruim. Quem transformou aquela droga daquela guitarra em algo que prestasse foi o Rolling Stones. Todo mundo sabia que a Gibson era melhor. É essa a minha pergunta à Ana. A gente não está discutindo um processo de glamorização de técnica alternativa, por isso a dificuldade da gente classificar, como foi falado agora, por exemplo, Prozine. Ué, você tem acesso a uma técnica melhor? Sim. Ué, e por que você não está usando a técnica melhor? Ah, porque eu quero usar essa. Por que você quer usar essa? Essa é a minha pergunta. Eu pensei que você estava Pois perguntando é. se ela preferia uma guitarra ou outra, mas Gibson, Não, não sou, não dane-se, a sou. Fender não funciona. Gibson. Eu sou filha, minha mãe era professora de música. É assim, Ah. para tristeza da minha mãe, eu sou desafinada, desritimada. Eu não aprendi a tocar violão na vida. Coitada da minha mãe, ela tinha um trauma comigo que eu perdi o ritmo em três dedadas aí, eu já estava perdida. É uma discussão, né? Mas eu acho que o fanzine, no fundo, ele se presta, as pessoas fazem isso. O que é um zine de arte? Ela é zine de arte ou é livro do artista? Um zine que tem uma edição só é um zine? Porque a questão do fanzine, da definição, vamos chamar assim, clássica, tradicional, que a gente vai lá sempre beber no Henrique Magalhães, ele fala uma coisa produzida independente e com uma tiragem X. Né? Um livro de arte é vendido a peso de ouro como zine de arte. Agora, ao mesmo tempo, é zine porque o autor diz que é zine. E está tudo certo. E circula nesse lugar. E ele vai circular na feira. O Gazi tirou sarro, né? Porque eu gosto dessa provocação, né? Eu pus lá no índice. Feiras de design. Não, feiras de fanzine. A feira de design não é feira de fanzine. Né? E fui nomeando as feiras que a gente tem, né, pelo país. É feira de design ou é feira de fanzine? Quantos colegas meus designers que vão fazer? E eu acho que tem isso. Acho que a gente não vai ter resposta. Eu acho que o fanzine, ele é resistência, ele é contra a cultura, ele anda no underground. E tudo bem, vai ter um cara que vai fazer o livro de arte oportunista e faz, tá tudo bem. E com soluções gráficas, muitas vezes muito interessantes, e vai ter aquele cara que vai fazer com lápis e caneta e ppp, e vai ser incrível. E vai obter um resultado incrível, e que se muitas vezes vai numa feira, pode também ter um reconhecimento. Fanzine, ele, por mais interessante que seja, ele escapa, sabe? Ele escapa. Eu acho que talvez essa seja uma das belezas mais incríveis. Ele escapa, ele resiste, ele existe. Eu me lembro que eu fui fazer um parênteses aqui, eu fui numa feira de zine aqui no MIS, na época que teve um boom de feira de zine, de uma menina que fez e ganhou dinheiro e ficou famosa, mas a primeira feira que eu fui, eu comprei um zinezinho pequenininho de uma menina cujos pais são artistas e eles estavam ali, eu comprei o zine da menina. No meio de centenas de produtos. Essa menina virou colega da minha filha no Amorim Lima, que eu fiz depois oficina de fanzine lá. E eu olhei, quando eu conheci a menina, quando eu vi ela fazendo o trabalho dela, eu falei, eu já vi seu desenho antes.
era o zine que eu comprei, sem conhecê-la, anos atrás, nessa feira. Então, o fanzine, ele providencia esses encontros, ele tem esses debates, não vai ter resposta, não tenho resposta para você, mas ele existe, ele persiste, ele resiste. É isso, acho que é uma boa discussão, é uma boa discussão. É que nem É, a nossa discussão aqui se existe graphic novel. Eu vou é. dizer, da próxima vez que alguém me perguntar, eu vou dizer, Will Eisner, para ele é. E tenho dito. Né? Se Ó, o um Zinúnico, zineiro com um bom assessor de marketing faz com que o zine dele vire uma graphic novel. É só uma questão de marketing, não é? Bem, a discussão realmente é boa e a gente entraria pela madrugada, mas a nossa programação temos ainda uma outra apresentação. Eu agradeço muito a Ana, parabéns pela tese, prazer, é um prazer. parabéns pelo Tem o Lucas trabalho, aqui que fez uma continue. pergunta, Tem uma pergunta, então vamos me ouvir a pergunta parece, do Lucas e depois a gente passa para o Joaquim. tá Pode bom? falar, Lucas. Tudo bem, gente? Boa noite. Dá para escutar? Tá Dá, tranquilo? estamos ouvindo bem. Ah, beleza. Gostei muito da apresentação, Ana. Eu só queria ter uma pergunta. Eu me interesso muito com essa questão das novas mídias e a questão de o fanzine e o quadrinho, como eles vão se manifestando nesses ambientes. Eu só queria entender. Eu gostei muito dessa parte que você falou do fanzine ser a coisa humana, uma coisa, a materialidade. E como você vê essa mudança de os artistas saindo, às vezes saindo do fanzine indo para, sei lá, para uma rede social, e como às vezes sai da rede social para ir para o fanzine, você vê esse caminho. Pois é, essa é uma questão que é uma questão, uma das questões existenciais que eu não consigo abrir mão, né? Eu como designer, como papel, né? Como aquela que designer gráfico que gosta do papel grafado e tudo mais, eu sofro quando eu vejo um fanzine estritamente digital. Mas a gente não foge disso, né? A gente não dá. Aliás, a rede, o universo digital é o que permite a gente estar falando aqui. Quer dizer, não é uma demonização, né? E eu acho que as pessoas acharam lá atrás que o digital ia ser o grande, é, a grande mudança. Tem mudanças significativas e que não vai mais retornar, mas a minha conclusão é que uma parte dessa produção ela precisa e ela continua manual, né? Então, não é à toa que eu fiz uma defesa, fiz uma apresentação com pessoas, né, em São Paulo, interior de São Paulo, Bahia, Mato Grosso, mas eu peguei um material impresso, fiz intervenção, mandei pelo correio, e essa é uma graça do trabalho, né? E a gente vai transitar cada vez mais, né? Eu acho que não dá para apostar que o digital vai resolver tudo, não resolve, não vai resolver, né? Mas a gente está cada vez mais no modelo híbrido, tudo permeado pelo computador. Acho que, em termos de criatividade, é uma preocupação, né? Eu como designer, vejo minha filha, numa faculdade de jornalismo, produzindo material gráfico a partir do Canva, é tudo pasteurizado. Agora, eu na minha casa tenho material, tenho papel, tenho livro, tenho uma série de coisas que posso municiar ela, e eu acredito que se ela se interessar, ela vai ter mais ferramentas de criativo para produzir material. Senão, a gente vai pasteurizar tudo. Agora, se todo mundo tiver só uma visão daquele pastel como visualidade, você voz dissidente, paciência, não posso fazer nada, né? Acho que a gente caminha cada vez mais para um lugar híbrido, mas sim, é super importante manter uma parte da nossa da escrita, da criatividade, do desenho, da arte no modelo manual, artesanal, para ter beleza, para ter graça, para ter surpresa, para ter ruído, porque simular um ruído pelo computador, simular um rabisco no computador, que coisa mais ridícula, gente, pelo amor. Sei lá, eu sou old style mesmo. Canva, é Canva.
Deve ser Dá muito mais de vontade, 20 dá vontade anos. de responder para você e levar essa discussão para mais adiante, mas infelizmente não Tá posso. certo, Eu tá queria te certo. provocar um pouquinho, mas não vou provocar em outra oportunidade. Então, Tudo bem. agradeço muito, Ana. Um Eu que prazer ter agradeço, ouvido gente. Foi uma você. delícia.